queria fazer. Mas ali, que a gente, na verdade, conseguiu melhor em casa. A equipe médica foi acompanhar ele. Levei o João pra casa. 2 dias se passou. Eu comecei a dar comida pra ele. Eles tiraram a sonda dele. Hoje o João ele come. Ele não come sozinho, mas o João senta na cadeira. Ele come, que eu dou comida pra ele. Eu pergunto alguma coisa, ele fala, tá bom. Eu vou fazer o que mandade. A pessoa que o médico se enganou hoje, tá lá em casa. Na minha puta vida, na minha casa. Em culto de enfermas, terça-feira de 15 dias. Lá no bairro de São João, em São Paulo, na Zona Norte. Eu não trouxe saudação para aquele de mandade, mas gostaria de levar com a santa paz de Deus. E queria falar para a mandade que Deus ele faz milagre, porque fez na minha vida. Porque aquilo que o homem fala, muitas das vezes, não é verdade, porque é a última palavra de Deus. Eu louvo a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Meu Deus, Rei da glória. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém! Irmãos, já faz um tempo que a gente vem congregando aqui e faz tempo que eu estou por contar essa obra que Deus fez na vida do meu pequeno, mas eu tinha medo de contar porque estava sendo um trauma que ele estava passando e eu tinha medo de contar e o trauma voltar de novo. Mas a última vez que eu vim aqui, eu relutei e não contei a obra e no caminho Deus me repreendeu. E ele foi falando comigo, não foi você que pediu uma obra de libertação? Eu libertei ele por completo. Então pode contar a minha obra que ele vai ouvir e vai glorificar e pode contar sem medo. Então, hoje eu estou aqui para falar que no meio do ano passado, a tia da Van, igual eles chamam, tia Graça, ela me ligou chorando, pedindo desculpa que talvez o Flávio tinha ficado assustado, que ela tinha chorado muito perto dele e falando que o Flávio era um menino especial, que sempre quando ela estava com alguma atribulação, ele parecia que sentia e ele dava um abraço nela e parecia que tudo passava. E nesse dia ela falou que estava muito triste, que uma tia dela, que ela gostava muito, tinha tido um AVC hemorrágico, mas que ela não tinha falado, né, para os aluninhos dela, da Van. E na hora que o Flávio saiu da escola, que ele viu ela, ele correu e deu um abraço nela e entregou um coração na mão dela. Ele desenhou um coraçãozinho, recortou e entregou na mão dela. E ela falou que ali ela ficou em paz, ela chorou muito e ela sentiu que aquele coração que o Flávio tinha dado na mão dela era uma resposta, que Deus ia dar vida para a tia dela de volta. E a tia dela estava internada em Varginha, e só que mal sabia eu que por isso, ou não sei, né, na minha cabeça, talvez seja por isso, o Flavinho ia ficar provado. Ele, naquele dia, eu tenho um sono muito pesado e o meu marido acordou com ele gritando no quarto dele. Aí meu marido foi lá e eu não vi. No outro dia de manhã, ele veio me falar: mamãe, essa noite eu tive um sonho muito ruim. Eu sonhei que o papai, ele tinha passado com o carro em cima de mim. Só que ele passou de propósito, mamãe, não era sem querer. Só que não era o meu papai, porque o meu papai não tem boné branco. E esse moço estava com boné branco, mamãe. E ele passou com o carro em cima de mim. E ele só chorava. Ele que é um menino, a Irmandade aqui conhece, ele é alegrinho, ele só ficava chorando, triste. Ele não
não conseguia ficar sozinho mais em um minuto nenhum. Tomar banho, ele não conseguia tomar banho sozinho, ele chorava e ele falava assim: mamãe, eu não consigo tirar aquele sonho da minha cabeça, aquele sonho ruim. E a gente começou a orar, e na escola, todo dia, a hora que ele chegava, eu perguntava para ele como que foi na escola, Flávio. Ele falava: mamãe, eu não comi, eu não brinquei, eu só fiquei sozinho lá, porque eu não consigo tirar aquele sonho da minha cabeça. E uma tristeza foi tomando conta do nosso coração, porque era muito triste ver uma criança tão pequenininha, de 6 aninhos, só sendo provado daquele jeito. E eu com meu marido, a gente orava bastante para Deus retirar aquilo dele. E no outro dia, perguntava para ele de novo como que foi na escola. Mamãe, foi do mesmo jeito. Eu não consegui comer, eu não consegui brincar, eu só fiquei lá quietinho. Mas eu não contei para ninguém, mamãe, eu só fiquei lá quietinho. E quando foi um dia ligado da escola, que ele estava tendo febre, e era para ir buscar ele, isso foi numa quinta-feira. Aí eu busquei ele lá e levei para a casa da tia do meu esposo. Quando foi na sexta-feira, a tia da van perguntou, né? Geralmente na sexta a gente vai buscar ele de carro. Aí a tia da van perguntou: por que o Flavinho não veio ontem? Aí eu peguei, com medo de contar perto dele, fui falando baixinho para ela, mas ele estava ouvindo. Aí expliquei para ela o que estava acontecendo. E na frente da escola, ela não é da congregação, mas ela é de uma outra denominação. Mas quando Deus quer, Ele usa de qualquer pessoa para fazer uma oração na vida dos filhos da gente. Ali na frente da escola, ela não teve vergonha, não teve nada, ela ajoelhou, abraçou ele, e tudo que ela ia falando, ele ia balançando a cabeça. Ela falava assim: Flavinho, você crê que a partir de hoje você não vai ter mais sonho ruim? E ele balançava a cabecinha como se dizia assim: você crê que a partir de hoje você vai dormir a noite inteira, porque ele já não conseguia dormir mais. E ele só balançava a cabeça e falava, concordando: a partir de hoje você vai dormir e você não vai ter mais aquele sonho ruim. Você crê que vai ser assim, Flavinho? E ele balançou a cabeça, e eu também por dentro falava amém. E ela foi, deu um abraço nele e falou para ele: então a partir de hoje você não vai ter mais esse sonho ruim, você vai dormir sozinho. Até que ele estava dormindo com a gente, porque ele não conseguia dormir. Glória a Deus. A partir de hoje você vai dormir sozinho, você não vai ter mais sonho ruim, a sua vida vai voltar ao normal do jeito que era antes. Você crê, Flavinho? E ele balançou a cabeça. E nós falamos amém. E nesse dia, meu esposo resolveu colocar ele no quarto sozinho. E a partir desse dia, Deus fez a obra. E ele nunca mais teve esse sonho ruim, e a vida dele voltou ao normal. E eu estou aqui para agradecer a Deus e falar que Deus é bom na nossa vida, e Deus é bom, e agradeço a Deus por tudo. E Deus também pediu para mim contar uma obra que aconteceu com meu filho mais velho. Ele era um menino um pouco rebelde, e tinha saído de casa, já tinha ido morar com a tia, com 2 tias, e tinha ido morar com a avó. Aí, na rebeldia, a avó também não quis que ele ficasse morando com ela, mas ele sempre teve um amor. A tia, essa avó dele não é de sangue, era a babá dele, a babá era desde pequenininho, olhou ele, e ele tinha a família dela como família dele, chama eles de vovó, de tio, e ele tinha brigado lá com a avó, e a avó mandou ele de volta para casa. E aquilo ele ficou muito triste, mas só que como ele era um adolescente rebelde, ele não falava com ninguém, ele só entrava do quarto ele ia para a rua, da rua para o quarto, e eu só chamava ele para comer, ele saía para comer e voltava para o quarto de novo.
Aí um dia eu estava preparando a janta e quando eu pedi para o meu marido ir chamar ele para jantar, meu marido falou que o telefone dele tinha tocado e ele tinha saído. Aí quando eu falei, mas aonde será que ele foi? Na hora que eu falei isso, Irmandade, meu celular tocou. Aí era a minha tia, falando para mim assim: Poliana, você corre lá no pronto-socorro que o Jonas acabou de tomar soda e a ambulância veio aqui e pegou ele. Aí nós já fomos lá nós fomos voltando atrás, Irmandade. Um dia antes, meu esposo tinha participado de uma oração na casa do vô dele e o irmão falou para ele que dentro de uma semana o Senhor ia entrar na minha casa para fazer uma obra de libertação. Mal sabia a gente que no outro dia já ia acontecer isso. Aí a minha tia falou que ele tinha tomado soda e era para a gente ir lá no pronto-socorro. Aí eu cheguei lá, não deixaram eu entrar, e aquela demora, aquela aflição, eu perguntava o que estava acontecendo, ninguém falava nada, e só pedia para esperar, e a gente foi esperando até que pediu para mim entrar, para acompanhar, porque ele só tinha 16 anos, e quando eu cheguei lá, eu vi ele todo entubado, com os aparelhos, aí a médica veio falar comigo, e ela falou que Deus tinha feito um milagre na vida do Jonas, que por muito menos ela já tinha perdido o paciente que tinha feito a mesma coisa que ele, que tinha sido usado 2.000 litros de soro com carvão para fazer a lavagem dele, mas que tinha queimado essa parte aqui e que ele não ia poder comer e nem beber. Eles nada tivesse sal e nada refrigerante, nada que tivesse limão, abacaxi, nada dessas coisas. E ele era um menino que comia muito e eu já não sou muito boa para cozinhar e eu fiquei atribulada, porque eu falei: agora, o que eu vou dar para esse menino comer? E no outro dia Deus libertou ele para voltar para casa. E no caminho de casa, ele me deu um dinheiro e falou assim: mamãe, compra para mim ali na padaria pão de queijo e pudim de pão para mim. Aquilo já me deu uma angústia, porque eu falei, ele não entendeu o que a médica falou, que ele não vai conseguir mais comer. Aí eu fiquei sem jeito de falar, fui lá, comprei pão de queijo, um pudim e levei para casa, coloquei em cima da mesa e fui para a sala, porque eu não queria ver ele, qual seria a reação dele quando ele fosse comer. E aí ele, quando ele voltou, passou pela sala, foi entrar dentro do quarto dele, eu perguntei para ele se ele tinha comido. Aí ele falou: eu comi um pão de queijo e Glória a Deus. um pudim. Aí eu já fiquei meio assim. E eu tinha feito a marmita dele um dia antes para ele levar para o serviço dele. Aí chegou na hora do almoço, ele falou para mim que ia esquentar a comida e eu fiquei na sala porque eu ficava com medo da reação dele. Aí quando ele passou pela sala para ir para o quarto dele, eu perguntei para ele de novo se ele tinha conseguido comer a marmita. Ele falou que comeu um pouquinho e tinha queimado um pouquinho a boca dele, mas que ele tinha conseguido sim comer. E hoje, Irmandade, louvado seja Deus, ele não tem sequela nenhuma. Deus libertou ele por completo. Ele come tudo, ele bebe refrigerante, até demais. Ele é um menino que continua comendo muito, graças a Deus. Come comida, come tudo normal. Deus libertou ele por completo. E tudo que o irmão falou com meu esposo na oração, que Deus ia entrar e ia fazer uma obra, ele cumpriu. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meu filho não tem mais nada. E só aproveitando, tem tempo, irmão, de contar no final do ano passado,
meu esposo estava participando de uma oração na casa do vô dele, e a hora que nós levantamos, Glória a Deus. uma quantia na mão dele. E eu não tinha visto que bateram no portão e entregaram uma quantia pro tio dele, e o tio dele sentiu de entregar na mão dele. E quando nós estávamos indo embora para casa, Deus tomou ele na linguagem no caminho inteiro. E chegou lá em casa, ele pegou e falou para mim assim, que Deus tinha mostrado para ele que aquela parte não era para ele fazer, que aquela parte era minha. E entregou o dinheiro na minha mão. E nunca tinha acontecido isso. Eu fiquei muito atribulada, que eu não sabia o que eu tinha que fazer com aquele dinheiro. E eu perguntava para ele, como que eu vou saber para quem é esse dinheiro, com quem eu vou usar. E ele só falava que na hora certa Deus ia mostrar. E uma mocinha tinha descoberto que estava grávida do meu sobrinho, e ela já descobriu na hora de ganhar já. 15 dias depois que ela descobriu, nasceu o neném. E eles não tinham nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que o dinheiro poderia ser para isso. Mas fiquei mais atribulada ainda por ser da minha família. Eu falei, se eu fizer isso, as pessoas vão achar que eu estou ajudando uma pessoa por ser da minha família. E fiquei em paz naquela parte. E uma amiga minha estava tirando carteira junto comigo, e já era a 13ª vez que ela tinha reprovado. E seria a última chance dela em dezembro, se ela não conseguisse, ela ia perder a carteira dela. E eu pensei que talvez poderia ser a parte que Deus deu. Aí eu liguei para ela e pensei comigo, se ela falar que não vai fazer a prova esse mês porque não tem dinheiro, esse dinheiro é dela. Mas aí eu liguei, ela falou que ia fazer a prova, já tinha pago, e eu fiquei em paz. E eu falando com meu marido, mas como eu vou saber de quem, para quem fazer, para quê, o que fazer com esse dinheiro? E ele falava que era para ficar em paz, e na hora certa Deus ia mostrar. Quando foi na segunda-feira, eu estava voltando do serviço de moto. Quando eu parei em frente à garagem da minha casa, eu vi um papelzinho jogado em frente ao meu portão. Aí eu peguei, estava tudo molhado, tinha chovido. Eu, muito curiosa, peguei o papelzinho, fui lá no fogo, acendi e sequei, pus no fogo para secar. Aí quando eu abri o papel, estava escrito assim: meu nome é Vinícius, eu tenho 11 anos e esse ano eu me comportei muito bem. Eu queria pedir de presente para o Papai Noel uma cesta básica. A minha mãe está desempregada faz um ano, eu tenho uma irmãzinha e eu queria muito ganhar uma cesta básica. E aquilo, na mesma hora, eu comecei a chorar, porque eu entendi o que era para me fazer com o dinheiro. Glória a Deus. Aquele dinheiro era para essa criança. Glória a Deus. Ela não pediu um brinquedo, ela não pediu um sapato, ela pediu uma cesta básica. E a gente foi no mercado, compramos carne, tudo que uma criança gosta, bolacha, salgadinho, Danone, e colocamos mais uma parte, fizemos o que Deus mandava, que Deus ia mandando, a gente ia pegando. E eu entendi aquele dia, quando meu marido falava que era para ficar em paz, que quando fosse a parte que Deus tinha dado, que a gente ia saber. E a gente levou na casa daquela criança e Deus supriu a necessidade daquela família. E eu fiquei muito contente mesmo. E eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja a glória. Glória a Deus, irmãos. Deus preparou essas obras que ouvimos. Vocês perceberam que a linhagem das obras que foram contadas aqui são direcionadas para o milagre. Grandes obras que Deus fez. Acredito por isso que a gente precisa ficar nessa obra para a gente entender o caráter de Deus. Deus ele já começa a fazer obra nos cantos, na oração, nos testemunhos. Deus já vai operando, trabalhando na nossa vida, já vem falando e trazendo para nós uma resposta e um sinal. Bendito é o Senhor. Eu estava aqui falando do Senhor, o horário já são 9h45.
Mas o Senhor disse assim: eu sou o Senhor do tempo. Deus pensou no coração que eu não vou contar, mas Deus falou assim: conta uma obra, bendito. Irmãos, bem rapidamente, minha filha estava com cálculos renais, aí ela foi e fez a cirurgia, foram retirados aqueles cálculos, foi colocado ali no catéter, duplo J, nós vamos para casa e ela começou a sentir muitas dores, reclamando das dores, bendito ao Senhor. E a gente disse: filha, é pós-cirúrgico, é assim mesmo, tem um pouquinho de paciência. Ela reclamando, e a gente não entendia, a gente achava que ela não estava tendo paciência, a gente continuava assistindo: filha, tem paciência, filha, é assim mesmo. Mas ela: não, mas eu estou sentindo muita dor, não estou aguentando, está doendo demais. Aí um dia ela não aguentou de muita dor, ela já estava praticamente desfalecendo assim, bendito ao Senhor. E ela pediu que fizesse uma unção. Aí nós oramos a Deus, fizemos uma unção. Naquela unção Deus preparou todas as coisas, e ali rapidamente nós levamos para o atendimento. Chegando para o atendimento, Deus preparou um anjo, bendito ao nosso Senhor. Deus preparou um anjo na nossa vida. Deus vai colocar um anjo na tua vida. Deus vai colocar um anjo na tua vida. Aí nós fomos naquele atendimento, e aquele médico logo já identificou, fez procedimento que não é normal fazer, mas é a mão de Deus já trabalhando. A mão de Deus vai trabalhar na tua vida, irmão. A mão de Deus vai trabalhar na tua vida, irmão. Não é bom, a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus já trabalhando na tua vida. Eu vejo a mão de Deus na tua vida já, irmão. Suriando na massa. E aí, o médico, Deus viu que aquela situação era uma situação grave, ela estava com infecção generalizada. Veio o irmão Érico, chegou lá para fazer uma visita na nossa casa. Quando ele soube que estava no hospital, ele acompanhou todo aquele processo, aquela agonia, aquela, bendito Deus, ansiedade toda. Ele foi para nós, de repente, entramos em contato com o médico aqui na cidade, para o médico falou: não, traz urgente para cá. E foi aquela dificuldade para sair do hospital, para ir para o outro. E de repente, Deus preparou todas as coisas, você não foi atendida ali naquele hospital. O médico já entrou, levou ela para a UTI e entrou com choque de medicamento. E a minha filha está aqui hoje, nós estamos glorificando a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Na nossa vida, Deus faz milagre. E pelas obras que eu vi aqui nesta noite, Deus vai operar milagre nessa igreja aqui. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é Deus. Os irmãos que vocês estão também, perdoam os demais irmãos que estão ministrando também, mas quero levar as nossas orações para saudar toda a irmandade das nossas comuns com a santa paz de Deus. Amém.